A quem muito é dado, também muito é cobrado. Nesses últimos dias temos observado cada vez mais a importância da responsabilidade em pregar o Evangelho. Em Ezequiel, capítulo 3, do verso 16 ao verso 21, lemos um texto muito interessante. Assim está escrito: Vindos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Texto muito esclarecedor e nos faz lembrar muito bem da nossa responsabilidade diária de sermos proclamador da palavra de Deus. Texto no Velho Testamento, mas que tem princípios que aplica aos cristãos, a todos que creem no Senhor Jesus Cristo. Temos aqui 3 marcas dessa responsabilidade do proclamador fiel. Primeira marca: fomos chamados para anunciar a palavra de Deus. Do verso 16 ao verso 17, percebemos o próprio Deus chama Ezequiel, o autor desse texto, e ele usa o termo atalaia. Temos aqui no tema do texto, o atalaia de Israel. Sabemos que o tema não é inspirado, mas claramente foi colocado para soar concordemente com o texto. Mas diz assim: ao findar de 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor. O atalaia era alguém que era responsável por vigiar a fortaleza, mas também vigiar toda a circunvizinhança. Todo o entorno da fortaleza estava diante dos olhos do atalaia, que na sua normalidade ficava em um ponto alto, uma guarita em cima da muralha, para ter uma ótima visão de quem se aproximava e de quem estava ali. O atalaia tinha a função de alertar os cidadãos que estavam na fortaleza de perigos que viriam ou de pessoas amigas que estavam chegando. Era a função muito importante para a segurança de todos. Ezequiel nos compara o pregador como um atalaia. Esse atalaia precisaria ser de Deus para proclamar o Evangelho. Primeira coisa, somente por um homem ou mulher de Deus. Digo, aquele que tem Cristo como seu Salvador é um anunciador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Filho do homem, eu te dei por atalaia. Está aqui a palavra dentro do trecho. Sobre a casa de Israel.
Da minha boca ouvirás a palavra, e eu as e eu os avisarás da minha parte. O atalaia, o homem de Deus, precisava ser preparado com a palavra de Deus. Todo crente precisa conhecer a palavra. Por isso se faz necessário de estudos diários, palavra, também ler livros que têm muito conteúdo, bons livros, livros cristãos e, em alguns casos, até livros que não são cristãos, como livros de arqueologia, livros de história, por exemplo. Tem muitos fatos que a Bíblia confirma. Mas, enfim, aquele que proclama o Evangelho, a palavra de Deus, que Deus o chamou como o atalaia que é, precisa ser preparado na palavra, pois sua função é avisar aos homens de maneira geral. Essa é a primeira marca do homem que é claramente responsável pela proclamação da palavra de Deus. Uma segunda marca: fomos enviados a propagar a palavra aos perdidos. Quais perdidos? Do verso 18 ao verso 19, percebemos que perdidos muitas vezes de alta periculosidade. O termo que ele usa aqui é perverso. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás e tu não avisares. Às vezes a gente quer pregar o evangelho para pessoas que nós mesmos escolhemos. Somos seletivos muitas vezes, mas não é assim. Deus mandou pregar o evangelho até aos perversos. Perversos são aquelas pessoas que distorcem o certo, colocando o errado no seu centro. Romanos, capítulo 1, do verso 18 adiante, vai deixar claro como era o homem perverso. Ele era idólatra, ele era libertino, ele era incrédulo, ele era imoral. E nos versos finais, no verso 32, deixa claro que ele era condenado. Esta é a responsabilidade de um homem, de uma mulher que anuncia o evangelho. Um missionário como eu, uma missionária como a irmã Rosângela, por exemplo, tem a responsabilidade de anunciar aos perdidos, simples e perversos. Mas não só os missionários. Você, que é salvo, também tem esta responsabilidade. Seu amigo, seu familiar, seu colega, no trabalho, na escola, na rua, em casa. Não deixe de anunciar o Evangelho aos perdidos, porque o próprio Deus vai cobrar de nós. Isto é justo. Se nós temos conhecimento do Deus Salvador e sabemos também que as pessoas estão perdidas, precisamos fazer a nossa parte. E Deus nos coloca aqui muito claramente que será o nosso cobrador. Se não fizermos o trabalho direito, e aquele descrente perverso que não ouviu o Evangelho quando eu e você tivemos oportunidades, seremos cobrados por isso. Mas, como já sabemos disso, é nosso dever anunciar o Evangelho para que não soframos cobrança nesse sentido. Temos ainda uma terceira marca que nos mostra responsabilidade como proclamadores da palavra. Fomos alertados a exortar também os justos, nossos irmãos em Cristo. Precisam ser nutridos pela palavra. Novos convertidos, por exemplo, precisam muito de crentes experientes para os ajudar a galgarem a jornada cristã em piedade, em santidade, em amor. Verso 20 ao 21
Ele diz: também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e puser diante de ti dele um tropeço, ele morrerá, visto que não avisaste, no teu pecado morrerás, a sua justiça, as suas justiças que praticaram não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Amemos aos nossos irmãos, novos convertidos ou não, crentes que muitas vezes têm dificuldade de maturidade, de chegar ao conhecimento mais substancial, precisa da nossa ajuda. Lembremos, nossos dedos não são todos iguais. Precisamos então uns cuidar dos outros, para que quem tem mais espiritualmente sucesso ajude aqueles que não estão tão bem sucedidos ainda. E lembremos, Jesus diz: quem está em pé, cuide para que não caia. A carne é fraca, o espírito está preparado. Ele vem nos lembrar que nós somos pecadores e que podemos cair em pecado. Quando vermos o nosso irmão em pecado, o exortemos, repreendamos, para que ele saia do seu erro e volte-se para a comunhão do nosso Deus. No verso 21, no entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Como é prazeroso terminarmos uma jornada, um serviço e ter aquele sentimento de dever cumprido. Nós temos o dever de cuidar um dos outros, expressar misericórdia, graça com os nossos amados irmãos, cuidarmos uns dos outros. Eu um dia já fui novo convertido e precisei da exortação de alguns irmãos. Todos nós, que já somos um pouco mais experimentados na palavra, precisamos prontamente exortar os irmãos que caem, para que louvemos a Deus e o nosso irmão também. Enfim, amados, por que devemos ser atalaias responsáveis como proclamadores? Porque o diabo, o nosso grande inimigo, a carne, nossa grande inimiga, e o mundo, nosso grande velho inimigo, querem nos destruir. Quanto mais estivermos atentos, preparados e amáveis com os nossos irmãos, melhor faremos o nosso serviço com grande responsabilidade de fazer o nosso melhor por amor a Deus e também aos nossos irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo nos capacite mais e mais a desenvolvermos essa grande e responsável obra. Um abraço.